Quando comecei a buscar a mulher mais infiel da Bíblia, não foi fácil escolher. Temos a história da mulher de Potifar, que tentou seduzir José e, rejeitada, destruiu a vida dele com uma mentira terrível. Heródias, que trocou o marido pelo cunhado e, como se não bastasse, manipulou sua filha para pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. Jezabel, uma mulher tão perversa que não apenas arruinou o marido, mas conduziu todo um reino à idolatria e destruição. E ainda assim, nenhuma delas é a campeã. Quem leva o desonroso título é Gomer, a esposa do profeta Oséias, cuja traição não só partiu o coração do marido, mas também simbolizou a infidelidade de um povo inteiro. Imagine chegar em casa e encontrar sua esposa nos braços de outros homens. Não era um erro, não era uma vez. Era escolha. Gomer não só traía Oséias, ela vivia como se ele nunca tivesse existido. O profeta, humilhado e traído, olhava para aquele cenário e tinha uma decisão a tomar: abandoná-la para sempre ou cumprir o que Deus havia pedido, mesmo que isso destruísse o pouco que restava dele. Essa é a história da mulher mais infiel da Bíblia. Uma história de traição, dor e um amor que desafia toda a lógica humana. O que aconteceu com Gomer vai te surpreender e talvez te fazer olhar para si mesmo de um jeito que você nunca imaginou. E ao final você vai descobrir o que esta história tem a ver com você. Irmão, para entendermos a história de Gomer e o que a torna tão única e chocante, precisamos voltar no tempo e mergulhar no cenário em que ela vivia. Acredite, o mundo de Gomer não era nada fácil. Era uma época marcada por divisão, idolatria e uma corrupção que contaminava até os menores detalhes da vida cotidiana. Vamos juntos entender como tudo isso moldou o pano de fundo dessa história tão impactante. Depois da morte do rei Salomão, aquele que foi famoso por sua sabedoria, o reino de Israel se dividiu em dois. No norte ficou o reino de Israel, com Samaria como capital. No sul, o reino de Judá, com Jerusalém. Essa divisão foi muito mais do que política, irmão. Foi uma ruptura que também refletia o afastamento espiritual do povo. Enquanto Judá, no sul, ainda mantinha alguma conexão com o templo de Deus em Jerusalém, o norte se perdeu em um mar de idolatria. Os reis do norte, e não era só um ou dois, mas praticamente todos, fizeram questão de afastar o povo de Deus. Eles incentivaram o culto a Baal, um deus pagão da fertilidade e da agricultura. E deixa eu te contar, o culto a Baal não era algo bonito ou inofensivo. Era uma prática que misturava prostituição, sacrifícios e festas regadas a excessos. As pessoas acreditavam que, ao encenar relações sexuais nos templos, estavam ajudando Baal a fertilizar a terra. Jovens, muitas vezes crianças, eram oferecidas pelos próprios pais para servirem como prostitutas nesses templos. Sim, irmão, era essa a realidade. Você consegue imaginar? Famílias entregando suas filhas para um ciclo de abuso, tudo em nome de um falso Deus. E o ambiente social não era muito diferente. No Reino do Norte, a corrupção era quase como o ar que se respirava. Os comerciantes usavam balanças adulteradas para enganar o povo. Os patrões exploravam seus trabalhadores e a justiça era manipulada pelos mais ricos. Não havia espaço para misericórdia ou compaixão, nem nos negócios, nem nas relações pessoais. Agora pensa comigo, como deve ter sido crescer nesse tipo de ambiente. Desde jovem, Gomer provavelmente viveu em uma sociedade onde a infidelidade era normalizada, onde a busca por prazer e riqueza tinha mais valor do que qualquer compromisso com Deus ou com o próximo. Quando o profeta Oséias apareceu em cena, foi exatamente para enfrentar esse caos espiritual. O chamado dele não era fácil, e o povo, para ser honesto, não estava nem um pouco interessado em ouvir sobre arrependimento. Mas sabe o que é mais chocante? Deus olhou para tudo isso, para toda essa bagunça, e decidiu usar a vida de Oséias como um símbolo. Ele queria mostrar ao povo de maneira clara e dolorosa o que significava ser traído por aqueles que você ama. E foi aí que entrou Gomer, uma mulher que se tornou a personificação da infidelidade espiritual do povo de Israel. Pensa comigo, irmão. Um reino mergulhado na idolatria, onde os líderes só pensavam em si mesmos, o povo corria atrás de prazeres e riquezas, e até os lugares de adoração tinham se transformado em cenas de imoralidade.
E foi exatamente nesse cenário que Deus decidiu agir. Ele não mandou trovões, não destruiu tudo de uma vez, não. Ele escolheu uma história de vida, um casamento improvável, para mostrar a profundidade do seu amor e a dor da traição. Esse contexto histórico, político e espiritual é essencial para entendermos Gomer. Porque, sem isso, ela seria apenas mais uma mulher infiel. Mas a história dela é muito mais do que isso. Ela é o espelho de uma sociedade inteira. E se formos honestos, talvez até do nosso próprio coração. Mas existem muitos mistérios não revelados sobre o passado de Gomer. Quem era essa mulher? Por que o nome dela ainda nos faz refletir séculos depois? E acima de tudo, por que Deus a escolheu para um papel tão simbólico e controverso? A Bíblia nos dá algumas pistas sobre Gomer, e a primeira está no próprio nome dela. Ela é chamada de filha de Diblaim. À primeira vista, isso pode parecer apenas um detalhe. Mas naquela época, o status social de alguém estava diretamente ligado à sua filiação. Ter o nome do pai mencionado era um sinal de reconhecimento e respeito. Prostitutas ou mulheres conhecidas por suas infidelidades não costumavam ter esse privilégio. Elas eram vistas como indignas, perdendo até o direito de serem identificadas por sua família. Então, o fato de Gomer ser chamada de filha de Diblaim nos faz pensar. Como ela foi de alguém respeitada o suficiente para ser lembrada pelo nome da família, a se tornar um símbolo de traição. E é aqui que começamos a ver o mistério por trás da vida de Gomer. Há quem diga que ela já era prostituta antes de se casar com Oséias. Naquela época, como você já viu no capítulo anterior, o culto a Baal envolvia práticas terríveis. Jovens eram oferecidas pelos próprios pais para se tornarem prostitutas nos templos, tudo em nome da religião. O dinheiro que elas recebiam pelas relações não ficava com elas. Ia para sustentar os templos pagãos. Você consegue imaginar o que seria crescer nesse tipo de ambiente, onde sua própria família via seu corpo como uma ferramenta para agradar deuses falsos? Mas outros estudiosos defendem que Gomer não começou sua vida assim. Eles acreditam que ela era uma mulher comum, que entrou no casamento com Oséias como qualquer outra esposa, mas que com o tempo foi seduzida pela promessa de presentes, status e prazeres que seus amantes ofereciam. Nesse caso, a traição dela seria ainda mais dolorosa, pois seria uma escolha deliberada, não algo imposto desde a infância. E você o que acha? Gomer já carregava esse passado antes de Oséias ou se perdeu no meio do caminho? Eu acredito na primeira hipótese, que Gomer já era prostituta antes do casamento. E embora isso possa parecer estranho, faz sentido dentro do propósito de Deus. O Senhor queria que Oséias sentisse na pele o que ele sentia. Assim como Gomer não foi fiel a Oséias, Israel também não foi fiel a Deus. Mas perceba, irmão, a profundidade disso. Deus não escolheu um simbolismo leve ou fácil. Ele usou a dor mais pessoal e devastadora para que o profeta compreendesse e transmitisse a mensagem divina. E esse detalhe me deixa curioso. Como deve ter sido para Gomer entrar em um casamento sabendo que sua história e reputação já eram conhecidas? Será que ela acreditou, nem que fosse por um instante, que poderia mudar e recomeçar? Ou será que ela viu em Oséias apenas uma oportunidade para escapar de uma vida de abusos e humilhações? O mais incrível é que a história de Gomer não para por aí. Deus pediu a Oséias algo tão ousado e incompreensível. Por que, afinal, Deus ordenaria que um homem de Deus se casasse com alguém como Gomer? O que ele queria nos ensinar com essa união tão improvável? Irmão, tente se colocar no lugar de Oséias por um instante. Um homem chamado por Deus para ser seu porta-voz, um profeta, alguém que vivia para anunciar a vontade divina. Um dia Deus fala com ele e, em vez de dar uma missão de pregação ou de liderança, ordena algo que deve ter soado absurdo. Vai, casa-te com uma mulher prostituta e tenha com ela filhos de prostituição. Como assim, Senhor? O coração de Oséias deve ter sido tomado por confusão e angústia. Afinal, o que Deus estava pedindo não fazia sentido. Para um homem justo, casar-se com uma mulher que simbolizava infidelidade era, no mínimo, algo incomum. Mas era mais do que isso. Era um chamado para viver, na carne, a mensagem que Deus queria transmitir a Israel. Deus queria mostrar ao povo, por meio do casamento de Oséias e Gomer, o que ele próprio vivia diariamente com Israel.
Assim como Gomer seria infiel a Oséias, o povo de Israel era infiel a Deus. Israel havia trocado o